Olá, sou a professora Paula Fernandes Neves e nessa videoaula de hoje o tema será Políticas Educacionais. Para iniciarmos a nossa conversa, é preciso entender que na aula sobre políticas educacionais estudaremos sobre a relação Estado e políticas educacionais, os desdobramentos da política educacional no Brasil, pós-Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, além das políticas de regulação, gestão e avaliação da educação brasileira. Portanto, os objetivos dessa nossa discussão são compreender a relação entre Estado, sociedade e educação e a política educacional, analisar a estrutura e organização da educação escolar no Brasil, destacando a regulamentação do sistema educacional e da educação básica, em suas diferentes modalidades de ensino, além de posicionar-se de maneira crítica e coerente diante das implicações dos preceitos legais e das normatizações da educação básica e dos profissionais docentes no Brasil. Por isso, a importância dessa aula para nós professores. Inicialmente, precisamos entender a organização da nossa sociedade. As relações sociais e a forma de se constituir a vida depende do modo de produzir a vida característico de cada época. E atualmente, vivemos um modo de produção capitalista. O governo, os bancos e nós cidadãos sustentamos a economia, o principal eixo de estrutura da nossa sociedade. O principal tripé do capitalismo é a produção, distribuição e consumo. Dito isto, para melhor compreensão e avaliação das políticas públicas sociais implementadas por um governo, é fundamental a compreensão da concepção de Estado e de política social que sustentam tais ações e programas de intervenção. Heloísa de Matos Hoffli, em seu texto Estado e Políticas Públicas Sociais, define Estado como um conjunto de instituições permanentes, como órgãos legislativos, tribunais, exército e outras que não formam um bloco monolítico necessariamente. Já o governo, como um conjunto de programas e projetos que parte da sociedade, políticos, técnicos, organismos da sociedade civil e outros, propõe para a sociedade como um todo, configurando-se a orientação política de um determinado governo, que assume e desempenha as funções de Estado por um determinado período. Sendo assim, o Estado tem um caráter permanente e o governo transitório. Entendendo o Estado, entendendo o governo, políticas públicas são aqui compreendidas como o Estado em ação. É o Estado implantando um projeto de governo através de programas, de ações voltadas para setores específicos da sociedade. Dentre as políticas públicas sociais estão as políticas de saneamento básico, de segurança, de previdência e de educação. Para essa discussão, trouxe de forma elucidativa o exemplo de um ônibus para maior compreensão. Pensamos em um ônibus, toda a sua estrutura material, rodas, pneus, bancos, volante, motor e etc. Funcionam como Estado, uma estrutura fixa na nossa sociedade, permanente. Já o motorista do ônibus podemos representar como o governo, que no nosso país muda de 4 em 4 anos em cada eleição. Por meio de políticas, esse motorista decide se viramos à direita, à esquerda ou continuamos retos. Os passageiros, nós cidadãos, somos que decidimos que motorista que queremos. Depois de entender toda essa organização da sociedade, vamos passar para outra discussão relativa mais especificamente para a legislação da educação básica no Brasil. Como se estrutura o atual sistema educacional brasileiro e as perspectivas para a educação. Primeiramente, vamos entender a principal legislação da educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ou conhecida como LDB. É a legislação que define e regulamenta o sistema educacional brasileiro, seja ele público ou privado. Esta legislação foi criada com base nos princípios presentes na Constituição Federal, que reafirma o direito à educação desde a educação básica até o ensino superior. Ela foi citada a primeira vez na Constituição de 1934, porém só foi criada efetivamente em 1961, seguida de 2 promulgações, uma em 1971, em plena ditadura militar, e a última em 1996, que vigora até os dias atuais. A LDB número 9394 de 1996 estabelece os princípios da educação e os deveres do Estado enquanto agente provedor da educação escolar pública, definindo suas responsabilidades em colaboração com a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Ela também estabelece uma gestão democrática do ensino público e uma progressiva autonomia pedagógica e administrativa da gestão financeira das unidades escolares, além de prever a criação do Plano Nacional de Educação. A LDB de 1996 também estabelece a divisão da educação brasileira em 2 níveis, a educação básica e o ensino superior. A educação básica é composta pela educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio.
De responsabilidade dos municípios, a educação infantil pode ser gratuita, porém não é obrigatória. Nela, o aluno pode frequentar as creches no período de 0 a 3 anos e a pré-escola, dos 4 aos 5 anos. Já o ensino fundamental é obrigatório, podendo ser gratuito ou não. Ele é composto pelos anos iniciais, do 1º ao 5º ano, e os anos finais, do 6º ao 9º ano. A LDB de 96 estabelece que os municípios se responsabilizem gradativamente por todo o ensino fundamental. Porém, na prática, ele atende os anos iniciais e o Estado os anos finais do ensino fundamental. Já o ensino médio é de inteira responsabilidade do Estado. Ele antecede o ingresso ao ensino superior e também pode ser técnico profissionalizante. O ensino superior é de competência da União, podendo ser ofertado pelo Estado e pelo município, desde que esses já tenham atendido os níveis pelos quais é responsável em sua totalidade. Cabe também à União, ao governo federal, autorizar e fiscalizar as instituições privadas de ensino superior. A educação brasileira também conta com as modalidades específicas de educação que podem atender a todos esses níveis de educação nacional, como a educação especial, o ensino à distância, a educação de jovens e adultos, a educação indígena e a educação do campo. Uma atualização da LDB de 96 é a Lei 10.639 de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. Em 2016, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação passou por uma alteração onde modifica os currículos do ensino médio e do ensino fundamental. Eles agora são compostos pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos específicos com ênfase nas áreas das linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. Outro importante documento da nossa política educacional é o Plano Nacional de Educação, o PNE. Em 2014, o Congresso Federal sancionou o PNE com a finalidade de direcionar esforços e investimentos para a melhoria da qualidade da educação no país. Com força de lei, o PNE estabelece 20 metas a serem atingidas nos próximos 10 anos, ou seja, até 2024. Os principais desafios do plano estão relacionados à evolução dos indicadores de alfabetização e inclusão, a formação continuada dos professores e a expansão do ensino profissionalizante para adolescentes e adultos. Para finalizar, temos também a Base Nacional Comum Curricular, conhecida como BNCC. É um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação. A BNCC ainda está orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica. Bom, estes são alguns dos principais documentos da educação brasileira. É sempre bom lembrar que toda essa discussão é muito teórica, pois sabemos que, infelizmente, na prática, a educação não funciona bem assim. Por isso, temos que ser professores críticos, reflexivos, sempre na busca pelos nossos direitos. Espero que tenham gostado da aula e qualquer dúvida estou à disposição. Até a próxima!